Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pavaeli Responde neste sabadaço. Estou muito feliz de você estar aqui conosco para discutirmos os assuntos muito interessantes que nós vamos falar hoje, que foram vocês que mandaram, porque hoje é o quadro que nós respondemos as perguntas que vocês deixaram aqui embaixo no sábado passado e nós vamos responder agora, certo? Muito bem, e nós vamos começar com a primeira pergunta de hoje, que é, na verdade, uma resposta para muitas coisas. E vai acabar respondendo até outras perguntas que nós vamos falar hoje. E pelo que eu vi, muito boa resposta, inclusive. Agradecemos ao Antônio Célio Silva, que ele pergunta assim, né? Se nós temos um corpo espiritual, um corpo astral e um corpo físico, né? Que compõem a gente aqui, formam o nosso corpo físico, nossos outros corpos, né? Então, por que não enxergamos os outros? Por que enxergamos somente o corpo físico? E a resposta pode ser mais interessante do que parece, porque... E ele próprio responde, olha que legal que ele diz, né? Isso tem a ver com a questão da relatividade. Quando a nossa consciência está ativa no plano físico, como no caso de vigília, né? Ou seja, quando estamos acordados, só enxergamos as coisas e os corpos do mundo físico. Não vemos o corpo astral e muito menos o corpo espiritual, que é ainda mais avançado, né? E ele diz assim que quando nossa consciência está ativada no plano astral, como no caso do sono do corpo, né? Ou uma projeção, ou em desdobramento astral, é isso, como ele diz, né? Ou já desencarnado, aí sim podemos ver o nosso corpo astral. E eventualmente nossa consciência ficará ativada no plano espiritual, podendo ver o corpo espiritual. Já o nosso próprio espírito, ou seja, nós mesmos, ou ainda o nosso eu verdadeiro, não podemos vê-los porque nossa consciência não pode ir além do plano espiritual, que é o mais sutil do universo. E o espírito propriamente dito está numa frequência ainda mais alta do que a do plano espiritual, né? Ou seja, está além deste universo. Embora esteja além do universo, o espírito está fluidicamente ligado a todos os corpos que possuir. Isso é muito interessante porque sim, a gente sabe que aqui é nosso corpo, nosso veículo, né? Que sintoniza a nossa consciência. A nossa consciência está em todos os lugares, ao mesmo tempo, que nem o locutor do rádio, né? E o rádio, por onde quer que ele se locomova na cidade, ele vai continuar captando o locutor. E assim faz o nosso corpo, né? O nosso cérebro físico sintoniza com a nossa consciência, sintoniza com o nosso corpo astral. E a nossa consciência, ela passa de planos, passa de um plano para outro, assim, inteira. E quando nós estamos lá no plano astral, no plano extrafísico, né? Nós também temos os captadores desta consciência, que são os cérebros astrais. Não só o cérebro capta a nossa consciência, mas o coração também, né? Aliás, bastante. O coração é a sede da nossa consciência. Nosso cérebro, além de fazer a captação da nossa consciência, ele é o transdutor, né? Porque ele faz com que a gente consiga se comunicar e fazer as atividades aqui no mundo físico, coordenar os movimentos, coordenar as funções, o corpo e tudo mais. Então, este equipamento, todo que nós temos, sintoniza a nossa consciência. E não é diferente no plano espiritual, no plano astral. Lá nós temos órgãos também, da mesma frequência da matéria espiritual, astral, que sintonizam a nossa consciência. E a nossa consciência, ela tem a capacidade de se deslocar entre os planos. E é ela que vem até aqui, entre aspas, né? São os corpos que sintonizam ela até aqui para que a gente se expresse aqui. E isso ele responde à pergunta do Diego Basílio, que ele diz assim: bom dia, Pavaeli e Jordelei. Alguns de vocês poderiam me responder se os espíritos têm cérebro ou algo parecido? Tem sim, porque também aquele veículo precisa sintonizar a consciência para que a gente se expresse nos planos espirituais e nos planos astrais. É o nosso corpo astral. Quando nós desencarnamos, ele, na maioria das vezes, assume ainda a mesma forma que o nosso corpo físico tem. Porque nós nos identificamos com esse nosso corpo físico e plasmamos o nosso duplo, que por sua vez dá a mesma forma no nosso corpo astral. E a gente morre e permanece com a mesma fisiologia, com a mesma aparência, só que num outro corpo de fisiologia diferente. O Valdo Vieira, nos seus estudos da espiritualidade, coloca o cérebro do corpo astral tendo a nomenclatura de paracérebro, que é aquele cérebro que está além do corpo físico, né? E assim todos os outros órgãos também têm o seu aspecto no duplo etérico e no corpo astral. Só que, claro, às vezes não, desculpe, perdão. Muitos órgãos são distintos, mas muitos órgãos têm funções semelhantes. Por exemplo, a gente conhece os chakras, né, que são uma relação, um aspecto dos nossos órgãos dos corpos astrais. O Antônio continua dizendo que podemos dizer que o mesmo fenômeno acontece com a consciência cósmica, né, que podemos chamar de nosso Deus. Embora
existam outros universos, ou seja, né, ele está fluidicamente ligado ao todo, a todo o universo, e é tudo que existe nele, mas ninguém pode vê-la, né? O plano espiritual, o astral e o físico são os corpos do nosso Deus enquanto o universo continuar existindo, né? E a consciência, de mesma forma, ela se fragmenta, né, nas mônadas, que vai dar origem a todo um povo, como, por exemplo, a espécie humana, né, que é um fragmento desta consciência que se dividiu, se fragmentou em bilhões de pedaços, para todos eles com seus receptores daquele fragmento de consciência. Que são os cérebros. Que são os cérebros, né? E os paracérebros, para experienciar muitas experiências ao mesmo tempo. Por isso que diz que todos somos um, e quando fazemos algo para o outro, estamos fazendo para nós, gente. É por isso, é porque é a nossa consciência que está ali do outro lado fragmentada, tendo aquela experiência lá. Quando a gente chama o outro de burro, puxa, como ele consegue fazer isso? É uma instância nossa que está lá naquela situação. Então veja como a gente tem que olhar com olhares de compreensão e de amorosidade todas as pessoas, bem como olhamos a nós. Tá certo que nem todo mundo gosta de si para olhar o outro e gostar tanto do outro quanto gosta de si, porque não gosta de si, daí fica complicado. E por isso que Jesus tinha dito, né, amai aos outros como eu vos amei. E não amar os outros como a ti mesmo, né? Porque senão podia dar problema. E vocês já puderam perceber que o Pava está se expressando muito bem hoje, que nos leva à próxima pergunta, que na verdade é uma colocação, vamos ver. A Mal de Almeida, ela falou carinhosamente conosco, né? Disse que passamos muitos conhecimentos, mas ela é uma vovó de 61 anos, né? Está 61 anos na matéria aqui. E gostaria de absorver melhor as suas palavras. E tenho que ouvir seus áudios no mínimo 2 ou até 3 vezes para assimilar os ensinamentos. Mas isso é porque, gente, ela diz que eu falo muito rápido, né? E as palavras que eu abordo merecem mais tranquilidade. Estou ousando lhe pedir para passar as mensagens mais devagar, porque às vezes eu falo assim, né? E daí ninguém vai entender. Nem teu pulmão te entende. É necessário organizarmos as ideias à medida que recebemos as informações. Eu concordo contigo, eu deveria falar mais pausadamente e mais tranquilamente. Acontece que em alguns momentos eu vou tentar sim falar em velocidade menor. Também já deixo a recomendação que o YouTube tem a velocidade 0.5 para reduzir a velocidade aqui embaixo, caso seja necessário, né? Mas é porque às vezes, em alguns momentos, eu recebo as informações do que eu vou falar, porque assim, ó, a gente não pode ser egoísta e dizer que tudo que a gente está falando é nosso, né? E é fruto da minha cabeça tudo que a gente fala. E, então, a gente é o campo, a gente é o todo, a gente é a consciência cósmica. E se expressando, e eu falo com o coração, eu busco falar com a consciência cósmica universal, e às vezes a quantidade de informações que vem é tão grande, Hélio, que eu acelero desenfreadamente a velocidade com que eu falo. Para conseguir dar vazão a tudo que está chegando. Para conseguir, porque senão depois passa, eu até esqueço muitas vezes. Né? Então, acontece que às vezes eu falo muito rápido. Por causa disso, irei buscar me controlar. E por favor, estarmos em piada, né, em risadas, sábado é dia de felicidade, de alegria, assim como até mesmo a segunda. A Vicky Willis diz assim, né, que a maior prova, né, de que existe vida inteligente fora da Terra é que não tentaram entrar em contato conosco. É sinal de inteligência mesmo, hein? Que nós somos hostis e primitivos, né? Quem é que vai querer entrar em contato com uma população hostil e primitiva? Você já tentou fazer contato com os homens das cavernas? Vai tomar pedrada. Uma porretada. Então eles são cautelosos, mas felizmente são nossos pais amorosos e sabem dos processos aos quais a gente veio fazer aqui na Terra, a qual necessitava o esquecimento, certo? De muitas coisas. Como vou deixar nas recomendações aqui em cima. Tu quer falar das crianças cristal, né? É um tema que é interessante nós falarmos, creio. Então a pergunta é do Jonas Borges, que ele coloca que seria para o Pava e Hélio Responde. Não, desculpa, era só para o Pava Responde, mas agora eu já estou lendo aqui no Pava e Hélio Responde, então. Se nós já temos almas índigos e cristal encarnadas, e supondo que essas crianças estão aliciadas às máfias e no mundo das drogas, estão nessa mesma horda de almas, podemos dizer que essas máfias, esse mundo, não conseguirá mais aliciar essas crianças, ou até vai aliciar, mas com um karma um pouco menos denso? Olha, a minha percepção é que independe da criança ser
índigo, cristal, para ela entrar nesse meio. É o meio que puxa essas pessoas, independente do nível dela, para participar de toda essa conjuntura que a gente está colocando aqui. O nosso papel nisso tudo é criar modelos educacionais, sermos bons pais, bons amigos, para que com o tempo a gente consiga dar um bom direcionamento a todas essas almas que são crianças índigo cristal, que estão vindo com um potencial evolutivo, um potencial consciencial maior, e a gente, com o suporte de educação, conseguimos canalizar elas para boas ações, boas funções na sociedade. Se a gente cruzar os braços e só acreditar que por elas serem cristais, índigos, elas não vão entrar nesses meios, eu acho que fica um pouco... a gente tira a nossa responsabilidade disso tudo. Podemos nos aposentar. Claro, aí poderíamos nos aposentar. É claro que como elas são mais evoluídas consciencialmente, elas vão responder de modo diferente ao meio que elas estão inseridas. Pode ser que elas não deem tanta força e não se mergulhem naquilo ali, mas o nosso papel é fundamental, sim, de dar uma boa condução a essas pessoas que estão chegando. Veja o quanto você e a humanidade são pessoas boas, porque desde o momento em que nascemos, a nossa sociedade nos curva para o pior, para o medo, para as dores, para o mundo caótico, para a corrupção, para isso, para aquilo, para as bobagens, para a mídia, para tudo aquilo demais, filmes de tragédia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a todo momento, muito mais do que para as coisas boas, e você aí de casa ainda é uma pessoa boa, do bem e quer fazer o bem. Veja como o ser humano é um ser fantástico e imagina o próximo passo que nós daremos, onde as nossas crianças, já com maior tendência ainda às coisas boas, recebendo o melhor tratamento ainda, que é o que nós daremos, fará com que em 60 anos nossa sociedade seja totalmente revolucionada. Que assim seja, oro e trabalho por isso. Então, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dê o seu like se você gostou, porque é muito importante. Compartilhe os vídeos do canal com as pessoas que você sabe que se interessariam, porque são vídeos, acredito eu, muito bons. Eu não posso falar, né? Porque se não achasse que não fosse bom, nem colocava o ar no canal, né? Isso é verdade. Então, gente, e se você não é inscrito, se inscreva no canal que você vai gostar bastante, vai receber os próximos vídeos muito iluminadores. Certo, gente? E o UA, desejamos um iluminado final de semana para vocês e nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais!